Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Genética, tecnologia, mercado, bem-estar animal, além das principais notícias do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos fazer uma análise, um balanço de 2023 e as perspectivas para 2024. Mas antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com os amigos da Scott Consultoria, que toda semana trazem uma análise do preço do boi e o mercado nacional. Diretamente de Bebedouro, São Paulo, a análise então da Scott Consultoria. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu trago informações de como que está o mercado do boi gordo nesta primeira semana de 2024. Bom, o mercado do boi gordo iniciou com preços estáveis nesse começo de ano aqui em São Paulo. O que nós observamos no mercado, são que estão acontecendo poucas negociações nesse período. Do lado dos compradores, eles ainda estão analisando como que foi o escoamento de carne bovina no período de festividades. E eles também estão com as escalas preenchidas para esses primeiros dias de 2024. E dos lados dos vendedores, eles ainda estão retomando as negociações nesse período. O que deve ditar o ritmo de preços é como vão ser esse escoamento, como que a indústria vai analisar esse escoamento de carne nesse período de festividades. E dependendo, se não foi como o esperado, uma pressão de baixa no mercado pode acontecer. Por outro lado, do lado da oferta, não devemos ter muitas alterações aí no curto prazo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Muito bem. Como eu falei no início do programa, hoje nós faremos uma análise de 2023 e uma perspectiva para 2024. E para falar sobre esse tema tão importante, está conosco o professor Júlio Barcelos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Nespro. Júlio Barcelos, seja bem-vindo ao programa Hora do Boi. Caro Zé Arthur e todos que acompanham este importante programa, A Hora do Boi, neste iniciar de 2024, vamos conversar sobre o que aconteceu em 2023 em termos de pecuária de corte, em todas as suas dimensões, claro que sempre naquelas que mais marcam a situação, a conjuntura da pecuária, que são os preços pagos ao pecuarista. E fazer algumas projeções para este ano, 2024, porque em poucos dias, e aquilo que eu comento aqui é um preview do que vem pela frente, teremos o lançamento da Carta Conjuntural do Nespro, anual, que faz toda essa abordagem, pega o último trimestre do ano e faz um fechamento. Então, aqueles que acompanham a Hora do Boi terão hoje, em primeira mão, estas informações. Bom, Júlio, a última vez que nós conversamos foi durante a Expo Inter e eu acredito que num dos piores momentos da pecuária, pelo menos de 2023. O que aconteceu, e eu acho que a gente pode fazer uma avaliação, do começo de 2023 até a Expo Inter, aquele momento medonho, vamos dizer assim, depois o que evoluiu da Expo Inter para cá, os preços melhoraram um pouquinho, e o que a gente pode esperar de 2024? O que está no horizonte aí? Qual é a luz no fim do túnel que não seja o trem contra nós? Bem, da Expo Inter para cá, o que nós observamos? Qual era a expectativa? Uma reação mais intensa no mercado, o que não se concretizou. Nós tivemos uma variação positiva de preços muito baixa, não passou de 10%, nós esperávamos que o boi fechasse no início de dezembro, na ordem de R$ 8,50 o quilo vivo, e ele não chegou a esses valores. E esses valores marcarão o início desta temporada, que esta semana nós vamos largar os índices Nespro
e já teremos como é o comportamento do mercado. Bem, então, até a Expo Inter, nós vínhamos de uma queda quase que ininterrupta dos preços pagos, com muitas dificuldades, uma entre-safra muito curta, diferente dos últimos 15 anos. Ela foi uma entre-safra de 40 dias. Mês de julho e a primeira semana de agosto, os preços começaram a despencar, muito em virtude de quê? E aí tem algo importante, a informação. E este programa trabalha com a informação. Os pecuaristas se alertaram de que viria o El Niño, muita chuva em setembro, e anteciparam a saída do gado das pastagens em agosto. E nos derrubaram o preço para valer em agosto. Foi um fenômeno. Mas voltando um pouco, em fevereiro nós tivemos aquele episódio do caso isolado de vaca louca, um caso atípico, Sim. que nos deixou em torno de 30 dias fora do mercado chinês, nosso principal comprador de carnes, e isto fez com que, no retorno ao mercado, a China já estabelecesse um novo patamar de remuneração. Praticamente 20% menos, $1.000 por tonelada menos, foi a conta que nós pagamos do preço do boi. Fechou o mercado e quando abriu já 20% abriu. menor. Claro, nós precisamos compreender que isso não é uma ação orquestrada. Não se vive uma síndrome de conspiração. Mas a China já vinha recuperando gradativamente a produção de suínos. Recuperou muito rapidamente. Sim. Então, que é a grande proteína vermelha na China. Então, recuperou o rebanho e já não veio com muita sede às compras de carne bovina, porque vem enfrentando uma inflação interna crescente, e isso é uma preocupação do governo chinês. Então, nós tivemos este episódio, tivemos uma prática de preços pelo gado de reposição, pelos terneiros, muito abaixo, inclusive em algumas situações abaixo do preço do boi. Lembrando que, tradicionalmente, o terneiro vale 15% a 20% acima do preço do boi. Eu me lembro dos tempos das feiras de terneiros, que eram promovidos pela Secretaria da Agricultura, na abertura da safra, das feiras de terneiro, o terneiro sempre abria a 20% no mínimo do preço do boi. Exatamente, este é o comportamento histórico. Esperado. O pecuarista, o criador de terneiros, ele se baseia um pouco por isso. Quando o terneiro atinge esse patamar, ele segue investindo na cria. Bem, então, o comportamento dos preços foi muito pessimista. Atípico e pessimista. Desanimador. Tem aspectos positivos que nós precisamos olhar em termos da cadeia produtiva. Este menor preço pago ao pecuarista, ainda que numa magnitude menor, se refletiu para o consumidor. O varejo diminuiu sensivelmente o preço da carne, e isso mais ou menos segurou o consumo. Senão nós teríamos uma redução do preço pago pelo boi maior ainda. É importante nós destacarmos que este é um fenômeno brasileiro, com repercussões em todos os estados, um maior impacto na pecuária gaúcha, dadas as suas especificidades. Exportamos menos, entra muita carne de outros estados, tem as suas peculiaridades. Essa pergunta que eu queria te fazer, Júlio, continua, na Expo Inter era a grande grita, né? Não, o gaúcho está comendo entre 48 e 50, metade da carne que o gaúcho consumia de sotaque de outros estados. Era de Uai para cima. Isso. Né? Continua essa situação? No último trimestre do ano,
outubro, novembro e dezembro, ano de 2023, que estamos tratando de uma retrospectiva, Sim. diminuiu um pouco essa participação. Porque o boi no Brasil Central e na região norte, ele arrancou num patamar um pouquinho superior ao preço pago pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, isso mudou um pouco o cenário, mas ainda 40% da carne tem outro sotaque. Tem alguns elementos importantes aí que ocorreram nos últimos 3 meses do ano. Na Expo Inter foi o sinal, que foi a aquisição das plantas do Marfrig pelo Minerva. Ainda no final do ano tivemos um evento, eu me lembro, tu estavas lá, em que estava um diretor do Marfrig, do Minerva, já apontando algumas iniciativas. Então, este pode ser um sinal positivo para 2024. Mas fechando 2023, nos últimos 45 dias, que é quando ocorre a grande retomada de preço por conta do aumento do consumo, isso é tradicional. Sim, O que nós observamos? Nós observamos que o consumo cresceu, mas não afetou de forma muito intensa o preço pago ao pecuarista. Eu tinha feito uma projeção com a nossa equipe de fechar até o dia 15 de dezembro, R$ 8,50 o quilo vivo, e não chegou nesse valor. Não chegou. E isto muito por conta que mercado, preço, que sempre vem se discutindo, não é matemático, né? não é matemática e não é o principal motivador de por que o pecuarista produz gado. Existem outras motivações, tem muitos elementos que influem todo este negócio. E o pecuarista, na expectativa de que na primeira e segunda semana de dezembro o preço vai disparar, ele reteve o gado. Quando ele reteve o gado, o frigorífico vinha com uma certa folga. Sim. Na primeira quinzena, todo esse gado retido entrou no mercado. Então, a própria superoferta do pecuarista acabou comprometendo um pouco. Mas isso são conjunturas que se repetem, Zé Arthur. A gente precisa compreender que nós não estamos num jogo de xadrez. Essa é uma atividade em que o preço é marcado lá pelo poder aquisitivo da população, por parte das exportações, pela entrada de gado de outros estados, do Rio Grande do Sul, entrada de carne, mas também de como o pecuarista se organiza no seu sistema de produção, que evoluiu em 2023. Tivemos o ano de menor abate de animais com mais de 3 anos, 36 meses. Ou seja, já é um bom se sinal. reduziu muito, Evoluiu. E cresceu de forma muito positiva o abate de animais com menos de 24 meses. Então nós estamos com uma pecuária mais moderna, mais tecnificada, olhando agora este ano 2024. O ciclo está mais rápido. Sim, Né? Óbvio. muito mais curto. Então todos os eventos, eles acontecem mais rapidamente. Claro. Não leva tanto tempo para um efeito se manifestar. Então, para 2024, bom, eu gostaria de chamar a atenção de outro fator muito importante na segunda metade de 2023, que foi o mercado de reprodutores. Esse mercado que também na hora do boi vem sendo tratado. Esse mercado teve liquidez. Os touros foram vendidos. E a bons preços. A bons preços. Não tivemos aqueles grandes... Eu vou chamar quase que de loucura. Sim, aquelas excepcionalidades que a gente um não touro consegue valendo entender. 100 mil reais. Não, nós tivemos touros bons recebendo melhor remuneração. Mas na média se vendeu tudo por bons preços para a conjuntura atual. Então este é um sinal positivo de que o pecuarista continua acreditando na cria. Então, isso é um fator positivo. O outro fator é que no final do ano, a vaca prenha começou a ultrapassar o preço da vaca
gorda. Significa valorização da cria. Então, isto já nos remete para 2024, que é o primeiro ano da reversão do ciclo pecuário, com sinais mais positivos. Então, eu acho que o pecuarista, o produtor, principalmente o gaúcho, tem que começar a olhar para isso, que está melhorando. Nós vemos uma situação climática muito positiva, tem muito pasto, e isso vai estimular a maior produtividade. As taxas de prenhez deverão ser melhores. No finalzinho do ano, o gado de reposição, e aqui tem uma coisa interessante, começou a acompanhar o gado gordo, a encostar no gado gordo. Então, o boi de reposição encostando no gordo. Então, significa que também há uma expectativa de valorização em 2024, mas principalmente 2025, que no nosso entendimento vai ser o ano do pico do ciclo de alta da pecuária brasileira como um todo. Então, nós já começamos a observar uma reversão. Estes preços de arrancada agora do mês de janeiro, eles são muito importantes porque eles marcam até o mês de abril o preço do boi, sem ocorrer grandes oscilações para baixo. Então nós vamos ficar aí em torno de 8,50, que já é melhor que 2023. Sem dúvida. Já recuperamos 2023. Em abril começa a etapa de feiras de terneiros. Feira de terneiro, e nós, incrível, nós não temos mais uma super safra no outono, e tu lembra bem, abril, maio era uma avalanche de gado gordo, e não tinha depois no inverno, que era entre safra. Este ano de 2023 que passou, os melhores preços foram abril e maio. Claro, depois entre safra, mas foram preços muito bons. Então, eu espero que 2024 nós tenhamos um comportamento semelhante e uma entre safra um pouco mais longa. Vamos compreender por que isto. Todos esses eventos climáticos que tivemos a partir de setembro atrasaram o plantio do arroz e o plantio da soja. Esses dias ainda estava vendo, alguém falou que o produtor rural ele passa o trabalho, porque no começo do ano ele teve seca e no final do ano teve enchente. Isso tem que conviver com essas imprevisibilidades. Um jargão que nós usamos é uma indústria céu aberto. Exatamente. É um jargão, mas na realidade é isso. A indústria do boi e todas as suas cadeias associadas dependem do céu aberto. Do céu. Se faz chuva, se não faz chuva, se tem muito calor, como no final do ano e agora no início de janeiro, uma temporada de temperaturas muito elevadas, mas eu quero chamar atenção para a entre-safra de 2024. Então, este atraso no plantio da soja e do arroz atrasará obrigatoriamente a colheita. Sim. Atrasando a colheita, a implantação de pastagens também. A entrada do gado. Então, 2023, em maio, tínhamos gado em pastagem. Sim. 2024, nós teremos gado em junho, início de julho. Então, a entre-safra vai começar mais cedo e vai terminar mais tarde. Então, aquele pecuarista que se estruturar, não exclusivamente dependendo das pastagens, ele, por meio de suplementação, um feno, se ajustar um pouco, segurar um pouco o gado, aquele que sairia entre abril e maio, segurar um pouco. Não vai ser um inverno muito rigoroso, os invernos do El Niño são invernos menos rigorosos, ele já vai começar a se beneficiar de melhores preços no início de junho. E terá uma oportunidade até a primeira semana de setembro. Então, uma entre-safra de no mínimo 60 dias. Isto é positivo, gera investimentos, toda a cadeia começa a se mexer. Então, o 2024 é um ano mais promissor. Teremos uma movimentação na indústria de carnes. Essa talvez seja então, isso mais importante nessa conjuntura toda. Não existe uma indústria melhor que a outra, são grandes empresas brasileiras, mas tem políticas internas. Visões empresariais. Visões empresariais que podem se ajustar melhor
com o perfil da pecuária do Rio Grande do Sul. Vejamos por que eu imagino isso. A empresa Minerva é a principal indústria do Uruguai. Então ela tem um sistema de relacionamento com os pecuaristas mais similar ao relacionamento com a pecuária gaúcha. Enquanto que o Marfrig se reporta a São Paulo, que é um mercado Que é outro mercado. completamente diferente, a visão do norte e centro-oeste brasileiro. Então nós imaginamos que isso pode ser muito positivo. Sem dúvida, vai ser uma indústria um pouco mais agauchada, vamos dizer assim. Exatamente, que compreende Mais melhor. pampiana. Que compreende melhor. Exato. O segundo elemento é que nós acreditamos em decorrência de uma missão do governo do Estado à China. De algumas missões que têm vindo ao Rio Grande do Sul, principalmente no final de 2023. É que tenhamos alguma novidade por conta de habilitação de novas plantas frigoríficas para exportação. Isso é positivo. E nós vamos perceber, possivelmente em 2024, os efeitos de um evento do finalzinho de 2023. Me lembro o dia 19 de dezembro, haveria uma votação do aumento da carga tributária e pelas dificuldades de aprovação do projeto, Não o aconteceu. governo do Estado não alterou a carga tributária, isso reflete na renda das famílias, mas talvez o mais importante, ele cortou a renúncia de alguns impostos, cortando incentivos fiscais em várias cadeias do agronegócio. Isto pode, no primeiro semestre, e se entende que a partir de abril, que este decreto que corta as renúncias entrará em vigência, pode dificultar a entrada de carne de outros estados. E isto tem um aspecto muito positivo para a pecuária gaúcha. É o mal que vem para bem. Mais ou menos. As renúncias fiscais, quando elas determinam o aumento da arrecadação via aumento da atividade econômica, tem uma lógica. Mas a renúncia fiscal para compensar uma falta de competitividade de um determinado setor precisa ser mais bem analisado. Júlio, agora talvez o que muita gente está esperando. E o que diz a carta conjuntural anual de 2024? Tu sabes que tu já tem Carta conjuntural O anual. lançamento é daqui a uma semana, 2 semanas. Isso, né? exatamente. E eu me lembro que na Expo Inter, né, quando aquela conversa que a gente teve na Expo Inter, tu estavas explicando que tu estava incluindo, né, na carta conjuntural novos dados, novas pesquisas. Sim. O que mudou, né, na carta conjuntural 2023, quer dizer, para essa carta anual que será lançada agora em 2024? Bem, aqueles que nos acompanham e estão assistindo pela primeira vez a Hora do Boi terão como um presente de ano novo algumas informações interessantes. A primeira delas é que nós, de uma forma muito corajosa, colocamos na carta conjuntural o comportamento do preço quinzenalmente para 2024. Previsão. Baseado em modelos de predição muito robustos. Não é bola de cristal. Não. Mãe de Ná, nós não temos no MESP ainda. Temos vontade, mas as últimas previsões não ajudaram muito. Isso é um dado importante. Principalmente, uma previsão conservadora. O que é a previsão conservadora? É a realidade. Sim. E por aqueles dados, nós começamos a enxergar quando ocorre entre safra. Então é uma estimativa de preço e isso pode pautar uma tecnologia por parte do produtor, um investimento. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto inovador é que no Rio Grande do Sul nós temos a principal indústria
de carnes processadas no Brasil. Está na Ulha Negra. Sim. Esta indústria processa carne de todo o Brasil. Então, pela primeira vez, nós estamos quantificando o quanto entra de carne nessa indústria de outros estados e o quanto é processado com carne do Rio Grande do Sul. Então, isso nós vamos trazer para a contabilidade de exportação de carne do estado do Rio Grande do Sul, já estamos apresentando, demonstrando que o Rio Grande do Sul exporta mais do que 10% da carne. Ele exporta em torno de 20%. É que os registros... De carne do Rio Grande do Sul. De carne do Rio Grande do Sul. Os registros Sim. não informam esta carne processada. A carne que nós valorizamos como carne exportada é a carne in natura. Mas eu tenho que lembrar, essa carne exportada basicamente dos Estados Unidos é uma carne de alto valor comercial. Ela vale quase igual o preço da carne in natura exportada para o Egito, por exemplo, exportada para o Chile. Então, essa contabilidade nós fechamos e trará novidades. E muita carne que entra não vai para a gôndola do supermercado. Vai para o processamento e sai depois dentro de uma lata. Então, nós estamos começando, nós fechamos isso e traremos uma notícia mais alentadora. Aqueles 50% de carne de outro sotaque... Não é bem 50%. Não é bem 50%, talvez chegue a uns 35%. Então, tudo isso, alguém pode dizer, mas então nós estávamos totalmente equivocados. Não, nós não estávamos equivocados. Era só a metodologia da pesquisa. São metodologias e informações que não estavam disponíveis e agora nós acessamos essa informação. Então, mas isso é benefício para a pecuária gaúcha. Claro. Esclarecer isso, ela compreender que ela exporta um pouco mais do que se imagina. Não como aquele contrafilé dentro de uma embalagem, como a carne in natura, mas um corned beef dentro de uma lata que tem um bom valor comercial, porque agrega valor a uma carne de dianteiro, Sim. a uma carne... Claro. Vamos chamar assim, que teria pouca aceitação in natura, mas que para outros países ela é muito importante. Para os presídios americanos, essa carne é luxo. É luxo. Sim, ela é muito bem preparada, ela é muito bem segura, do ponto de vista... Sim, de segurança alimentar. Da segurança alimentar, e ela tem um valor excelente. Júlio, e tu tem o quantum, qual é o tamanho desse volume de exportação dessa carne processada? Enlatada? Sim. Em torno de 30 a 40 mil toneladas. Pô, é um número significativo. Claro que nós precisamos colocar nessa conta. Então, quando a indústria do Rio Grande do Sul, que produz esse enlatado, entrega um corned beef, que é um bloco de carne Sim. numa lata, Sim. ali dentro tem carne de carcaças do Rio Grande do Sul, que vários frigoríficos, por exemplo, um dianteiro, que o frigorífico A não tem mercado, Despacha pro... vai lá para essa indústria processadora. Sim. Então aí dentro tem um pouco de carne de frigoríficos fornecedores do Rio Grande do Sul e de outros fornecedores de fora do estado. Nós diríamos que mais ou menos 50% a 50%, meio a meio, é carne gaúcha que está na lata e que é exportada também. Pô, então, muda o patamar de exportação de carne para o Rio Grande do Sul de 10 mil toneladas para 40, 50 mil toneladas. Isso é um quarto da produção da carne gaúcha. Então, quando nós juntamos tudo isso, para nós foi uma surpresa muito positiva. E nós comentávamos no Nesp, mas olha aqui, nós estamos exportando carne que não está registrada. É lata, é conserva. Sim, não estava entrando na conta. Claro, porque quando se olha os dados da ABIEC, a maior parte da carne exportada pelo Brasil é carne in natura, congelada ou resfriada. E só um pouquinho é carne industrializada. No Rio Grande do Sul não é isso. Muda. Aqui nós temos muita carne industrializada.
dessa questão da carta conjugal, e eu acho interessantíssima a inclusão desse dado, né? Porque isso modifica às vezes a análise. A análise, exatamente, a leitura do... Mas quando eu participei lá naquela reunião em que estava o pessoal da Minerva, me acendeu uma luz de um tema que ele sempre vem meio... está incluído em algumas conversas. A diferença do gado e do mercado do Rio Grande do Sul, mas especificamente com suas raças europeias, né, britânicas, continentais, em relação ao Brasil, que basicamente são carnes zebuínas. E muitas vezes o pessoal diz, olha, depois que entrou a carne do Rio Grande do Sul, depois que ela entrou no container, é carne do Brasil. E é uma carne diferente. Com o acesso da Minerva, né, e sempre se diz que talvez a carne do Rio Grande do Sul, por ser de pouca produção, uma baixa produção em relação ao Brasil, teria que ser tratada como um carne de boutique, assim como é a carne do Uruguai. Basicamente, né, eles acharam um nicho de boutique, como eu chamo, para vender o seu produto. Será que o Rio Grande do Sul agora não vai mudar um pouco vamos dizer, esse fluxo, né, de em vez de a carne subir para exportação, ela vai lateralizar, ser incluído num pacote, vamos dizer, do Minerva? Ela não pode ir para essa carne não pode entrar no Uruguai. Sim. Mas o Minerva agora ele pode olhar uma instância maior. Era essa a ideia. Para um cliente, bom, da minha instância chamada Uruguai, eu estou com dificuldade de atender um determinado contrato. Eu tenho uma outra instância que é o Rio Grande do Sul. Sim. A gente pode dizer, mas não é igual? Não é igual. A metade norte do Rio Grande do Sul, eu tenho muita pastagem. A metade norte do Uruguai, eu não tenho pastagens. Eu não tenho uma agricultura no Uruguai como eu tenho no Rio Grande do Sul. Então é uma instância que tem... A instância do Uruguai é menor, um pouco. Seria? O rebanho mesmo. Sim. Basicamente o mesmo. A instância do Uruguai tem um gado mais homogêneo, mais gado britânico, mas a instância gaúcha tem muito Brafor, Brangus, essas sintéticas que entram na boutique com muita força. Sim. Então, esta tua percepção, ela é muito importante, porque é um sinal que pode vir aí de uma valorização do produto gaúcho por estar agora colado a uma indústria que estará operando nos dois lados da fronteira. Então isso é algo novo. Então nós temos este sinal. Vamos esperar ver como vai se concretizar e depende muito do que ocorre dentro da porteira, porque precisamos compreender muito que estamos falando sempre fora da porteira, né? E Sim. A pergunta e o dono da estância gaúcha? Sim. Ele também precisa reagir, ele precisa olhar para dentro da porteira. No final do ano escrevi um texto sobre isso, que o nosso olhar, quando pecuaristas, deve ser naquilo onde nós temos autoridade. Produzir melhor, controlar custos, fazer gestão, usar tecnologia e nos prepararmos para, frente à conjuntura de preços, ou nos mantermos de uma forma um pouco mais conservadora, ou, se o ambiente é favorável, acelerarmos o processo. Então, 2024 é um ano em que o pecuarista, talvez um pouco escaldado do 2023, olhe um pouco mais para dentro de sua propriedade rural, enfrentando os grandes desafios de mão de obra. O carrapato continua mostrando as suas garras. Precisamos avançar nisso, precisamos investir em tecnologia e tudo isso combinado com um novo cenário, que é uma nova indústria no estado, pode gerar boas oportunidades.
Júlio, eu acho que conseguimos ver que há uma boa perspectiva. 2024, sem dúvida, será melhor, né? Por algumas razões, Claro, que 2023. claro. Então, eu acho que resta uma esperança. Eu acho que é bom, né, a gente começar o ano, né, com uma boa notícia, uma boa análise, uma análise positiva de um cenário que vinha, como dizer, de mal a pior, né, Claro. em 2023. E é interessante, tem um presidente de um país latino-americano que recentemente ele disse que tem que piorar para depois melhorar. Então nós já viemos de um ano de dificuldades que não eram esperadas, certo? Isso é diferente. Sim. O El Niño nós esperávamos, mas essa queda brutal do preço do boi não estava previsível. Nós viemos de um ciclo muito positivo de 2020, 21, 22, e meio que nos acomodamos e 2023 nos cobrou um custo muito alto. Cobrou a conta. Então já melhora, então é melhor. E toda essa linha, nós estamos apontando então para outro tipo de postura, uma postura mais para dentro da porteira. E o Nespro segue apresentando suas informações. Este ano vamos realizar a 19ª jornada, né? Então são 19 anos de jornada, 27, 28 de maio, já estamos com tudo programado. Queremos trazer aí muitas novidades para os nossos seguidores e nossos apoiadores como instituição de pesquisa. Vale a pena, e nós vamos deixar aqui o endereço eletrônico do Nespro, né, para que seja acessado, cadastrado e receber informações do preço do boi. Eu recebo, né, toda semana. Vale a pena, e principalmente, como tu disseste, no momento em que o produtor rural está vindo um pouco mais de novo para dentro da porteira, esses dados que o Nespro fornece são bastante interessantes. Professor Júlio Barcelos, eu te agradeço demais por trazer essas boas notícias, essas boas informações, essas, né, boas análises, para que tenhamos aí um 24, pelo menos um pouco melhor do que foi 2023. Eu deixaria mais alguns minutos para as suas considerações finais. Eu acho, Zé Arthur, que já fizemos uma análise bem criteriosa do cenário passado, do que vem pela frente. Será melhor. Claro que sempre existem elementos que são imponderáveis, imprevisíveis, mas nós temos uma situação de mudança para o Mercosul, um novo governo na Argentina, nós vamos para o segundo ano do governo brasileiro, então tudo isto tem efeitos. A reforma tributária foi aprovada, deverá entrar em vigência agora, em 2024, o Nespro fechou em dezembro de 2023 a sua retrospectiva e já projetamos 2024 com muitas novidades, melhorias no índice de preço, na carta conjuntural, na jornada do Nespro, vem muita novidade por aí para todos aqueles que nos acompanham. Então, já vai para os registros a minha primeira atividade mais pública em 2024, na hora do boi. E isso é muito prazeroso, é uma honra para nós, é um momento de alegria no início do ano, estarmos já trabalhando com muita dedicação junto com toda esta organização que a Hora do Boi tem, toda essa programação, que certamente também está enxergando 2024 para trazer novos convidados, novas ideias. É sempre uma evolução permanente. E isso nós presenciamos em 2023, um programa novo, jovem e que está aí consolidado. Então, eu quero deixar aqui o meu registro e te cumprimentar por toda a equipe envolvida e a tua liderança na condução de mais um momento de
análise, de comentário e de muitas oportunidades que nós temos do lado de fora de encontrar um canal muito importante de divulgação e que chega lá na ponta final, que é o usuário, o produtor. E quando chega no produtor, todos os demais elos da cadeia sentem a movimentação. Inclusive, as políticas públicas se movem muito por isso. Então, é um significado muito importante estar aqui nesse momento. Muito obrigado e que 2024, para todos aqueles que comemoraram a 1 minuto do dia 1º, que sigamos com muita pressão e muita força em direção ao 31 de dezembro. Obrigado, professor Júlio Barcelos. Este foi o professor Júlio Barcelos, coordenador do NESPRO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo a sua análise, né, que a gente conversou aqui, fazendo um balanço de 2023 e as boas perspectivas para 2024. Gostou do programa? Deixa o seu like, agita o sininho ali para receber informação qualificada toda semana. O programa A Hora do Boi volta a semana que vem. Até lá!